Irmãos, o livro do Apocalipse, ele foi escrito, escrito por João. Não foi escrito por João, né? Não foi uma inspiração de João. O livro do Apocalipse fala que foi revelado por Jesus Cristo. Jesus revelou tudo isso para João. Aonde estava João, irmãos? Não sabe, se lembra? Qual lugar que ele estava quando tudo isso aconteceu? Na ilha chamada Pátimo. Foi pela vontade dele que foi lá? Falou, agora eu vou lá para a ilha de Pátimo, vou ficar lá descansando, tranquilo, sossegado. Foi por isso? Foi com esse intuito que ele foi para lá? Não. João era jovem quando estava na ilha de Pátimo? Não. João era um senhor de 95 anos. Era o último apóstolo que estava vivo. Foi no primeiro século da era cristã. João estava lá no primeiro século da era cristã. No primeiro século da era cristã, a igreja estava pervertida, estava cheia de pecado. João viu Jesus, esteve com Jesus, e João viu a glória da igreja, viu a ascensão da igreja. E João estava vendo no primeiro século, antes de fechar os olhos, estava vendo também a morte espiritual da igreja. A igreja se acabando no primeiro século, irmãos, no primeiro século, né, da nossa era cristã, lá os anos 90 da nossa era. Então João, ele e Deus e Jesus, se João tivesse morrido ali, se João tivesse acabado ali, irmãos, nós não teríamos isso aqui escrito nas nossas mãos. Não sabia disso? Se João tivesse morrido, nós não tínhamos o livro do Apocalipse nas nossas mãos. Nós só temos o livro do Apocalipse nas nossas mãos, primeiro, porque foi pela vontade de Deus que ele permaneceu vivo até nessa ocasião. Segundo, João foi num lugar onde nós não queríamos ir de forma nenhuma. João foi preso para lá. João foi para ser morto na ilha de Pátimo. Mas tem momento na nossa vida, irmãos, que se a coisa tivesse boa para mim e para você, nós não teríamos experiências pessoais com Jesus. As maiores experiências pessoais que nós temos com Jesus, ela acontece num momento mais difícil na nossa vida. É ou não é, irmãos? É no momento que você não queria viver aquele momento, mas Deus permite você passar por aquele momento, por aquela circunstância da tua vida, né? Deus permite você estar ali, passando por essa circunstância, para que algo novo Deus vai revelar para você. Algo novo, diferente, Deus, Ele estará revelando justamente naquele lugar, naquela hora, ou naquele lugar que você não gostaria de estar, mas foi lá que Deus te colocou. Foi exatamente ali que Deus achou por bem você estar. E foi lá nessa ilha onde que ninguém viu tantas coisas sobrenaturais, né, como João viu. Volto a repetir, foi pelo grande amor que Deus tem pela igreja, foi pelo grande amor que Deus tem para com o povo dele, foi pelo grande amor que Deus revelou através da morte de Cristo, que ele escreveu o livro do Apocalipse, ou seja, a revelação, para deixar para o nosso ensino. E João diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João e aos seus servos também. Muitas coisas do Apocalipse, irmãos, estavam acontecendo naquele exato momento, né? Muitas coisas já estavam acontecendo ali, e Deus precisava revelar, manifestar o estado espiritual do povo daquela época, para que as pessoas entendessem que igreja, né, igreja aonde que é composta de todo tipo de pessoas, de toda formação de gente, de todo tipo de famílias, né, ela tem problema seríssimo. E que igreja não é aquele mar de rosa, igreja não é aquele lugar que você acha que todos os seus problemas são resolvidos ali, e que a sua vida ali, ela é eternamente edificada, e você nunca vai ter problema. Deus mostra para João que estava acontecendo problemas gravíssimos
e outros havia de acontecer. Então tinha lá o antes, que já estava acontecendo, e tinha o durante, e tem o depois, que são coisas reveladas que, por muito que você estudou Apocalipse, todas as correntes teológicas que você possa imaginar, todas as correntes teológicas que já estudaram Deus, que já falaram sobre Deus, que já buscou se aprofundar na pessoa de Deus, não tem uma corrente teológica que concluiu o Apocalipse, fechou o Apocalipse. Olha, isso aqui é tudo que está escrito lá dentro dos 22 capítulos do Apocalipse. Está aqui fechado um estudo completo, 100%, confirmando os acontecimentos aqui. Principalmente aquelas coisas absurdas que nós encontramos depois do quarto livro por diante, coisas terríveis. Ninguém conseguiu até hoje, e não tem nenhuma corrente teológica que elas vão tratar disso à luz da palavra corretamente, 100%. A Igreja Adventista Promessa escreveu, baseado na nossa teologia, amém, por isso. Mas muitas coisas assim, segundo as informações de tal teólogo, né? Aí você vai aonde eles estudaram no livro, que eles estudaram nas enciclopédias, e eles vão, aos outros vão dizer, segundo o pensamento de tal outro teólogo. Então um vai buscando o pensamento do outro, né, para poder trazer para nós alguma coisa. Por quê? Porque foi um momento ímpar na vida de João que isso aconteceu, e a qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, feliz a pessoa que lê, feliz os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Se esse livro fosse escrito hoje, se João fosse escrever o Apocalipse hoje, né, eu creio que não ia falar o tempo está próximo. E essa tradução estaria dizendo os segundos estão próximos, estão na contagem regressiva, a história do fim dos tempos da nossa era está no final, na contagem regressiva. Mas foi escrito que os tempos estão próximos, né, estão se aproximando a cada dia mais. Nós estamos na lição tratada sobre o caminho da felicidade, e foi tratado sobre esse texto também, sobre esse versículo, né? Feliz a pessoa que lê. E ainda fiz uma pergunta no dia: quantos já leram a Bíblia aqui, irmãos? Muitos levantaram as suas mãos e confirmou a leitura. Vamos repetir novamente a palavra. Todos aqui já leram a Bíblia Sagrada? Quem já leu a palavra de Deus? Não estou dizendo todas, toda a Bíblia, mas já leu a Bíblia? Amém, glória a Deus, né? Já leu a Bíblia? Você já ouviu? Todos já ouviram. Agora a última: você está guardando o que está escrito na palavra de Deus? Será que nós estamos guardando? O que os irmãos acham? Está guardando ou não? Você, uma pergunta pessoal, pergunta para você mesmo: será que você está guardando a palavra de Deus? E aí, Paulo? Será que você tem condições de guardar? É fácil ou não é fácil? É difícil. Quem acha que é difícil guardar a palavra de Deus? Levante a mão. É difícil, né, irmãos? É muito difícil. Eu também acho muito difícil guardar o que está escrito na palavra do Senhor. Mas se nós acharmos que é difícil e a gente relaxar, fica pior ainda. Ou não? A gente acha que é difícil, e se relaxar? A coisa piora mais. Então aquilo que é difícil nós temos que lutar, mas lutar ao máximo, para que a gente possa buscar uma certa facilidade de interpretação da palavra do Senhor. Bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guardam a palavra do Senhor. Ouvir é fácil, ler é fácil, mas guardar não é fácil. Porque João está dizendo, trazendo para nós, que a felicidade nossa tem que ser completa. Só ouvir não está completa, só ler não está completa. Mas para completar a nossa felicidade, temos que guardar a palavra do Senhor, lutar por onde
guardarmos a palavra do Senhor. A mensagem principal aqui é para mostrar para as igrejas que elas não são realmente o que elas estão pensando. Que a igreja, das 7 igrejas, estava deixando a desejar. A pergunta é, será que só tinha 7 igrejas na Ásia, irmãos? Não tinha só 7 igrejas naquela época. Tinha muitas igrejas, mas as cartas foi enviada exclusivamente para essas 7 igrejas que estavam lá na Ásia. As 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, isso é Jesus Cristo, que era e é que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Glória a Deus. Imagina você num lugar onde que você está ali sem esperar que nada sobrenatural vai acontecer na tua vida, e de repente você vê um ser assim, de uma maneira tão diferente, tão iluminada, um ser tão resplandecente, tão cheio de poder, e que João, ele dificilmente se comporta diante de uma tremenda manifestação em que eles viram e se colocaram diante disso. Eu disse para os irmãos aqui, uma ocasião, não sei se eu já falei para os irmãos, que eu já vi um anjo de Deus. Eu já falei com um anjo do Senhor. Eu já vi um anjo em carne e osso, né? E é uma coisa assim, muito forte na nossa vida. Uma coisa, um dos momentos que nunca mais você vai esquecer. É uma das experiências magníficas na vida da gente, quando você vê um ser celestial. Mas aqui João não está vendo um anjo, o anjo está falando com João, mas de repente ele olha e vê um ser assim totalmente, talvez até quando Jesus estava com ele, não tinha visto da forma que ele estava vendo ali, né? Não estava vendo daquela magnitude que ele estava vendo. E ele diz assim, e da parte de Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou. Ó, irmão, é o anjo que está falando aqui para João. Não é Jesus Cristo que está falando para João, é o anjo de Deus que está se comunicando aqui com João. Está falando para João, se preparando João para um momento especial na vida dele, para o que seja o último momento, eu creio eu, foi o último momento especial que João teve na vida dele, foi de receber todas essas revelações. Você pode imaginar, eu também não, quanto tempo durou isso, para que João pudesse ver todas essas coisas acontecerem? Quanto tempo, quantos dias aconteceu isso? Quem já teve uma visão de Deus à noite, aqui, irmãos? Alguém já teve uma visão do Senhor à noite? Irmã Maria já teve uma visão? Quem mais teve uma visão? Tudo acontece, parece que tudo que você vê naquela visão, irmãos, parece que demora uma eternidade, não é isso? Mas aquilo não passa de 1 minuto. Aquilo são coisas de segundo na vida da gente. Quando você tem uma visão da volta de Jesus, aquelas cenas terríveis, né? Ou seja, maravilhosa, que você está vendo tudo aquilo acontecer, maravilhosa para quem vai, terrível para quem fica, e parece que você não acorda daquilo, e de repente você acordou e... Quanto tempo demorou aquilo? Questão de segundo, para que você visse tanta glória, tantas manifestações, né? Você viajasse no céu inteiro, dentro de poucos segundos. E João não ficou assim, foi no dia do Senhor que ele recebeu isso, irmãos. Dá para dar um glória, irmãos? Recebeu essa visão, foi no dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor, irmãos? No sábado, João recebeu essa visão. Foi no dia do Senhor, no santo sábado, que Jesus se manifesta a João, né? E aí o anjo prepara João, e mostrando o que pode acontecer a alguns instantes. E eu acho tremendo quando João diz que dá aquela olhada de lado, o anjo está falando com ele, e ele olhou do lado, e aí que viu um ser do lado dele ali. O ser estava morto, irmãos? Não, o ser não estava morto.
Porque ele diz: eu sou o que vivo para sempre, glória a Deus. Irmãos, Jesus, o ser que nós cremos, o Deus que nós servimos, o Senhor da nossa vida, Ele é um ser que vive eternamente. Ele não é um Deus morto. Então você fica sabendo que você está sendo acompanhado por um Deus que está vivo, por um Cristo que está vivo. João jamais imaginava que ele ia ter mais um contato direto com Jesus. João jamais imaginava aquilo, irmãos. Mas ele foi um sujeito muito privilegiado. Um homem que teve um privilégio muito grande, né, de ter esse último encontro pessoal com Jesus. Ele diz que virou assim, virando-me, vi 7 castiçais. Uma coisa extraordinária, coisas resplandecente. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, e uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Encontrar um homem desse deve ser não é um rei, né? Será que é um príncipe que eu pode ter visto aqui, estou encontrando agora? Um príncipe. Ele é mais do que um príncipe, irmãos. Ele é Senhor dos senhores, Reis dos reis. Ele é mais do que um príncipe, Jesus Cristo. E João olha aquele negócio e começa a descrever. Irmãos, olha a descrição do nosso Senhor Jesus Cristo depois que ele foi que ele subiu aos céus. Olha a descrição que João vê esse homem. Diz assim: e as suas vestes eram compridas e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e na sua cabeça e cabelos era branco como a lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo. Agora parece um velhinho, né, irmãos? Aquele velhinho ali, tudo branquinho, tudo aquele negócio branco. Mas quando ele olha para a gente, o olhar de Cristo, ele é um olhar penetrante, né? Você é capaz. Tem gente que você não pode pegar assim, olhar no olho. Você já fazer um teste, olhar dentro do olho um do outro, pelo menos por 1 minuto ou 2 minutos? Você já fez esse teste? Bateu o olho no camarada assim, olhar dentro do olho dele? Uma vez um macumbeiro fez isso comigo. Então eu estava lá em Amparo, eu morava nos prédios, né, desses prédios aí, e eu fiquei sabendo que tinha um macumbeiro ali, naquele lugar, naquele prédio. E uma irmã falou: viu, pastor, tem lá naquele prédio que você está morando, tem um macumbeiro aqui de Amparo. Eu falei: não estou nem com ele. E aí um dia eu estou saindo assim no portão, encontrei esse homem. Aí ele falou assim: vai fazer caminhada? Eu falei: vou. Aí ele falou: eu estou sabendo que tem um pastor nesse prédio aqui. Você sabe informar se você tem conhecimento? Eu falei: qual o motivo de você querer conhecer ele? Por que você quer conhecer ele? Qual o motivo de conhecer ele? Não, porque eu fiquei sabendo que tem. E eu falei: tá bom, sou eu, pastor. Aí ele pegou, aí eu estendi a mão para ele, ele pegou na minha mão e ele olhou para mim assim, ele queria olhar dentro do meu olho. Aí eu fitei dentro do olho dele, entrei dentro do olho dele também. Entrei dentro do olho dele e fui apertando a mão dele, e ele começou a gritar, dizendo assim: solta minha mão, solta minha mão. Eu falei: você não quer conhecer o pastor? Então, eu sou o pastor que você ficou sabendo. Ele falou: não, solta minha mão, você está machucando minha mão. E aí ele conseguiu dar um grito, aí eu soltei da mão dele. Então, faz um teste, uma hora faz um teste desse. Se você encontrar um camarada desse por aí, faz isso. Faz um teste para ver se você consegue olhar dentro do olho dele. Aí um dia encontrou com a irmã e falou: olha, eu vi o pastor lá da igreja lá, encontrei com ele, só que ele queria esquevar meus dedos. Ele pegou tão forte na minha mão e olhou dentro do meu olho, e aí eu tive que sair fora. Então não quis brincadeira com esse negócio não. E João está olhando para Jesus, está olhando, não, essa coisa muito forte, os olhos é como chama de fogo. Irmão, se você tiver a unção de Deus, se você estiver movido pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, se Jesus estiver dentro de você, nada vai fazer que você vai temer. E quando o inimigo olhar para você, encarar você, você faz uma queda de braço com ele, pega na mão dele, prova que você tem um Cristo que é um fogo consumidor. Mostra para ele que o Deus que você serve, aquele Deus que Jesus viu, aquele Cristo que Jesus viu ressurreto lá
ele vai mais longe, os olhos dele é mais penetrante do que qualquer coisa que você imagina. Então, eu tive essa experiência com esse camarada lá. Aí nós encontrava no portão de vez em quando. Eu falei, tudo bem aí? Ele falou, tudo bem, tudo ok. Ele vai lá na igreja um dia fazer uma visita para nós. Ele falou, qualquer dia eu vou lá na igreja, mas nunca foi. Nunca foi mas que eu convidei ele, convidei. Então, esse é o Senhor que João está vendo. E os seus pés semelhantes a latão, reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Olha, tinha um irmão lá em Dayatuba que chegava e colocava o carro na frente da porta da igreja assim. E quando o sol pegava, você não conseguia olhar, ver ninguém. Aquele sol batia naquele carro lá, e aí você tinha que falar, irmão, por favor, tira o carro. Você não conseguia enxergar mais nada, porque o reflexo era muito forte. Então, esse era o reflexo de Jesus Cristo nos olhos de João, na frente de João. Você procura, coloca um espelho diante do sol e começa a olhar para o espelho e fala, se você aguenta. Não aguenta. Esse é o Jesus que nós servimos. E a palavra de Deus continua dizendo, refinado como fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha a sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando a força se resplandece. Olha que coisa linda, irmãos. Você como filho de Deus, nós como filho de Deus. Então, você sabe que nosso Deus é um Deus de guerra. Você sabia que Jesus é um Senhor de guerra, irmãos? Por que ele está com espada? Qual o motivo de Jesus estar com espada? Qual a razão de Jesus carregar uma espada naquele momento? Está mostrando para você que você é um soldado dele, que você faz parte do exército dele. Se você estiver certo de que o Deus que você serve é poderoso, ele está dizendo assim, você não vai perder a batalha. Você é vencedor na sua batalha. Você pode ser também um guerreiro. Eu boto nas tuas mãos a força, o poder nas tuas mãos, para que nada desse mundo possa quebrar você. Você é um vencedor. Ele é a nossa força. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu sou o que vivo. João está dizendo, João, não fica com medo não. Você lembra daquele que morreu? Então, eu continuo vivo, João. E eu não vou ficar vivo por uns tempos. Eu sou o Senhor que vivo para sempre. Fui morto, mas hoje eu estou vivo. Eu tenho a chave do céu, eu tenho a chave da morte, tenho a chave do inferno. Irmãos, chave é símbolo de vitória, de poder, que você pode abrir, entra onde você quer, você fecha a porta quando você quer. Irmãos, usa essa chave que João vê nas mãos do Senhor, por bem da sua vida, para que as portas que você tentar abrir, seja porta de sucesso na tua vida, para o bem da tua vida. Não use mal essa chave não. Não abra nenhuma porta para que o diabo prevaleça na tua vida não. Não usa essa chave para o mal. Usa essa chave para o teu próprio bem. Porque Jesus, ele é aquele que diz que tinha uma chave na mão. A chave do poder, irmãos, para te dar vitória, para nos dar vitória. Então usem, façam um bom uso dessas coisas gloriosas que Jesus nos propôs nessa noite. Ele diz, eu te dou a chave. Eu tenho a chave da morte. Eu tenho a chave do inferno. O poder está nas minhas mãos. A vitória está nas minhas mãos. Então você utilizem de tudo isso que Jesus tem, que mostrou para João as vitórias que ele tinha nas mãos dele, no poder dele, não só para ele, mas para aqueles que creem no nome dele. Escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessa vão acontecer. Escreve aí, João. E João começou a escrever, irmãos, escreveu 22 capítulos do Apocalipse. E nós, neste mês de abril, os irmãos que forem fazer uso da palavra, na terça-feira, na quarta-feira, por favor, eu gostaria que vocês, que as pessoas que fossem colocadas, elas pudessem fazer uso dessa palavra, e cada quarta-feira, você falasse a respeito de uma igreja dessa. Trouxesse para a igreja, faz lá um estudo sobre isso, medite sobre isso, e mostra o lado positivo dessa igreja, mas não deixa de mostrar o lado negativo dessa igreja, irmãos. Porque Deus não ocultou o lado negativo da igreja.
Deus mostrou, tirou a coberta de cima da igreja e falou: olha, o lado está maravilhoso, lindo e bonito, mas essa parte que está podre, essa parte precisa de uma solução, precisa de uma resposta. Saiba que todas as 7 igrejas da Ásia, nenhuma delas Deus ajuntou e jogou na lata do lixo. Sabe, todas elas Deus mostrou o lado certo, o lado bom, o lado mal. Mas só que terminando, Deus mostra uma forma de a gente sobressair da situação. Ele diz assim: arrepende-te. Não pode analisar, toda a carta termina assim: arrepende. Você tem que se arrepender. Deus não está excomungando a igreja, Deus não está apedrejando a igreja, Deus não está destruindo a igreja, Deus não está maculando a igreja, não. Deus está apenas curando a igreja, libertando a igreja. Vamos buscar uma cura para a nossa vida, igreja. Vamos buscar a cura para a nossa vida dentro da palavra de Deus. Amém, irmãos? E as 7 igrejas mostram o lado da cura para a nossa vida. Não adianta mostrar só o lado bom. A nossa igreja é uma igreja bem, maravilhosa, bonita. Uma igreja que tem um grupo de louvor grande, maravilhoso. Uma igreja que tem uma renda. Nossa renda lá é de 50 mil reais por mês. Nossa igreja tem uma junta diaconal maravilhosa. Temos um pastor na nossa igreja. Temos presbítero. Não, isso é tudo muito bom, é muito bom. Mas tem aquele lado que eu não sei. Tem aquele lado que o presbítero não sabe. Tem aquele lado que o grupo de louvor não sabe. Tem aquele lado que a direção da igreja não sabe. Mas tem aquele lado que só Deus sabe. Que só o Espírito Santo de Deus sabe. É difícil dar um amém nessa hora, não, irmãos? É difícil dar um amém. Mas aquele lado que ninguém sabe, mas Deus sabe. E por Deus saber, foi que ele escreve essas cartas e fala para João: entrega na mão desses pastores. Fala para esses pastores, na hora do que ele for no púlpito da igreja lá, eles lerem essa carta, mostra o quadro lindo, maravilhoso que está vivendo. Mas se quiser melhorar, se quiser ter parte, tem esse outro lado. Você vai ver igreja, irmãos, em situações de pecados terríveis, encoberto, que o pastor não sabia, que o sacerdote não sabia, mas Deus sabia, e levou lá e revelou dentro das 7 igrejas da Ásia.